E se eu te dissesse que a mensagem de Deus para você não é um castigo? Muita gente por aí te vende a ideia de que o sofrimento é uma prova de que a gente não é bom o suficiente, que o universo está te punindo. Mas a verdade, aquela que poucos se atrevem a dizer, é que a sua alma cansada e o seu ânimo para continuar são a sua maior superação espiritual. Hoje, você vai descobrir como a cura interior acontece nos pequenos momentos de paz interior. Preparada para desvendar as verdades que vão mudar a forma como você se sente? Eu sei, a vida, às vezes, parece uma maratona, e a gente, de vez em quando, sente um cansaço que não é do corpo, mas da alma. É aquela sensação de que a gente está correndo tanto, mas não está saindo do lugar, e a gente não tem mais ânimo para continuar. As mensagens espirituais que a gente busca, muitas vezes, não chegam, e a gente se sente perdido, sem um ponto de partida para a superação espiritual. Eu quero que você saiba que essa sensação de cansaço e de vazio é o primeiro sinal de que a sua cura interior precisa de atenção. E o que a gente precisa entender é que o conforto espiritual não é algo que a gente possa ver de uma hora para outra. Ele se manifesta em pequenos momentos de paz, e a esperança e fé são a nossa maior fortaleza. É o conforto espiritual que nos dá a capacidade de ter paz interior e de ir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. É a mensagem para a alma cansada que a gente precisa ouvir para que a gente não se sinta mais sozinho. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? A força para momentos difíceis é a nossa maior fortaleza. É justamente nessa jornada que a gente entende que o conforto espiritual é o que a gente precisa para ir em frente. E é o nosso ponto de partida para a mensagem de conforto espiritual que a gente precisa ouvir para que a gente não se sinta mais sozinho. Passamos a vida inteira buscando por uma mensagem de Deus para você, que nos dê a esperança e fé que a gente precisa para ter uma vida mais leve. A cura interior e a paz interior não são um tipo de luxo, e sim uma necessidade fundamental para a nossa vida. A gente precisa se dar o direito de sentir. É o ânimo para continuar que nos dá a capacidade de ter superação espiritual. E o que a gente precisa entender é que o conforto espiritual não é algo que a gente possa ver, e sim algo que a gente sente, que a gente intui. A mensagem de conforto espiritual nos mostra que a força para momentos difíceis é a nossa maior fortaleza. É a nossa cura interior que nos dá a capacidade de ter paz interior, e a gente, aos poucos, passa a se abrir para as mensagens de cura e esperança que a vida nos dá. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? A gente aprende a ter paz interior quando a gente se dá o direito de sentir. O conforto espiritual e o ânimo para continuar nos mostram que a superação espiritual é a nossa maior conquista. E é justamente nessa jornada que a gente entende a importância da força interior que nasce em nós. Muitas vezes, sentimos que a nossa alma cansada não tem mais ânimo para continuar, e a gente acha que a gente não tem mais força interior. Mas o que a gente precisa entender é que a cura interior não é um tipo de luxo, e sim uma necessidade fundamental para a nossa vida. É a nossa esperança e fé que nos dá a capacidade de ter superação espiritual e de ir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. E o que precisamos entender é que a paz interior é um tipo de tesouro que a gente pode encontrar em meio à bagunça. A força interior que a gente busca, muitas vezes, é encontrada na quietude. É a nossa mensagem para a alma cansada que nos dá a capacidade de ter ânimo para continuar, e a gente, aos poucos, passa a se abrir para as mensagens de cura e esperança que a vida nos dá. Aprendemos a ter paz interior quando a gente se dá o direito de sentir. A superação espiritual e a força para momentos difíceis nos mostram que a cura interior é a nossa maior fortaleza. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o conforto espiritual é o que a gente precisa para ir em frente. Eu me lembrei de uma história muito bonita. Existia um farol que, durante uma tempestade, ficou sem luz, e a gente não sabia mais para onde ir. Mas o que a gente precisava entender é que a mensagem de Deus para você é como um tipo de farol, que nos guia em meio ao caos. É a nossa força para momentos difíceis que nos dá a capacidade de ter esperança e fé, e de ter ânimo para continuar. E o que a gente precisa entender é que o conforto espiritual e a superação espiritual nos mostram que a cura interior não é algo que a gente possa ver, e sim algo que a gente sente, que a gente intui. A paz interior é o que a gente precisa para ir em frente, mesmo quando tudo parece difícil.
É a nossa mensagem para a alma cansada que nos dá a capacidade de ter ânimo para continuar. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? A gente aprende a ter paz interior quando a gente se dá o direito de sentir. O conforto espiritual e a ânimo para continuar nos mostram que a superação espiritual é a nossa maior conquista. E é justamente nessa jornada que a gente entende que a prática de respiração ou oração curta é a nossa maior âncora. Olha só, a gente sabe que a força para momentos difíceis é a nossa maior fortaleza. Mas, às vezes, a gente precisa de um tipo de âncora, algo que nos ajude a voltar para o nosso lugar de paz interior. E a gente encontra essa âncora em uma prática de respiração ou oração curta que nos dá a capacidade de ter ânimo para continuar. E a gente, aos poucos, passa a se abrir para as mensagens espirituais que a vida nos dá. E o que a gente precisa entender é que a cura interior não é algo que a gente possa ver de uma hora para outra. Ela se manifesta em pequenos momentos de paz, e a esperança e fé são a nossa maior fortaleza. É o conforto espiritual que nos dá a capacidade de ter superação espiritual. A prática de respiração ou oração curta nos mostra que a mensagem de Deus para você é o que a gente precisa para ir em frente. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? A mensagem para a alma cansada e o conforto espiritual nos mostram que a força para momentos difíceis é a nossa maior fortaleza. É justamente nessa jornada que a gente entende que o conforto espiritual é o que a gente precisa para ir em frente. E é o nosso ponto de partida para as palavras finais de ânimo e encorajamento. Sabemos que a mensagem para a alma cansada e a força para momentos difíceis são o que a gente precisa para ir em frente. E, para isso, a gente precisa se dar o direito de sentir, e de ter uma mensagem de Deus para você que nos dá conforto espiritual. É a cura interior que nos dá a capacidade de ter esperança e fé e de ter ânimo para continuar. E o que a gente precisa entender é que o conforto espiritual e a superação espiritual nos mostram que a gente não está sozinho nessa jornada. A paz interior é um tipo de tesouro que a gente pode encontrar em meio à bagunça. A mensagem de conforto espiritual nos dá a capacidade de ter paz interior e de ir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? A gente aprende a ter paz interior quando a gente se dá o direito de sentir. A superação espiritual e o ânimo para continuar nos mostram que a cura interior é a nossa maior conquista. E é justamente nessa jornada que a gente entende a importância da chamada para ação suave. Às vezes, sentimos que a nossa alma cansada não tem mais ânimo para continuar, e a gente acha que a gente não tem mais força interior. Mas o que a gente precisa entender é que a cura interior não é um tipo de luxo, e sim uma necessidade fundamental para a nossa vida. É a nossa esperança e fé que nos dá a capacidade de ter superação espiritual e de ir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. E o que a gente precisa entender é que o conforto espiritual e a superação espiritual nos mostram que a gente não está sozinho nessa jornada. A paz interior é um tipo de tesouro que a gente pode encontrar em meio à bagunça. A mensagem de conforto espiritual nos dá a capacidade de ter paz interior e de ir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? A cura interior e a superação espiritual nos mostram que a paz interior é a nossa maior fortaleza. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o conforto espiritual é o que a gente precisa para ir em frente.